Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Aqui quem fala é o Dr. Tiago Carvalho, aqui da MetaMed. E hoje eu vou ministrar uma aula de aparelho digestivo alto com foco na anatomia. Tá bom, pessoal? Então vamos dividir essa aula ali em 3 etapas, tá? Primeiro em anatomia do aparelho digestivo alto, depois aparelho digestivo baixo e glândulas anexas para a gente fechar esse módulo de anatomia com vocês. Tá bom? Então, sem mais delongas, né? Eu acho importante começar essa aula definindo o que é aparelho digestivo alto e o que é aparelho digestivo baixo. Na anatomia, vamos definir ou distinguir essas regiões por meio do ângulo de Treitz. O ângulo de Treitz é um ângulo localizado ali entre o duodeno e o íleo, né? São porções do intestino, no qual, do duodeno para cima, vamos ter aparelho digestivo alto. Do duodeno para baixo, vamos ter aparelho digestivo baixo, tá certo? Como o foco da aula de hoje é o alto, então vamos começar ali pela sua principal estrutura, que seria a faringe, tá? Então, logo após a boca, certo? Que é um órgão, assim, extremamente importante, é o órgão de entrada do aparelho digestivo, tá? Então, vamos começar ali. Após a boca, a gente vai ter a nossa faringe. O que eu acho interessante da faringe é que ela é uma estrutura compartilhada do sistema digestivo com o sistema respiratório, tá? Então é super importante vocês terem essa noção, até para entender o funcionamento da glote e da epiglote, tá certo? A faringe, por sua vez, né, ela é uma cavidade, lembrando que ela é um tubo, né? E esse tubo ele vai ter algumas porções que são maiores ou mais largas, outras porções mais estreitas. Então, na sua porção mais larga, ela chega ali até 5 centímetros, e nas suas porções mais estreitas vai até mais ou menos 1,5 centímetros, tá bom? Outro ponto importante para vocês se localizarem, né? A faringe, ela se localiza da base do crânio até mais ou menos a cartilagem cricoide aqui, né? Então, da cartilagem cricoide à base do crânio, a gente vai ter essa região aqui, que é a região ali da faringe, tá? A gente pode estar se guiando também ali pelas vértebras, tá certo? Então, por exemplo, vai ter uma margem ali anterior da cricoide, geralmente ela fica aqui mais ou menos em C6. Então, de C4 a C6, mais ou menos, ali a gente vai ter essa região, tá? Outro ponto importantíssimo é entender quais são as 3 divisões da faringe, tá? Então, a gente vai ter ali nasofaringe, orofaringe e laringofaringe, tá? A nasofaringe, como o próprio nome já diz, ela é uma porção ali localizada posteriormente ao nariz, tá? Então, posterior ao nariz e superior ao palato mole, né? Eu vou até mostrar a imagem para vocês aqui, ó, para ampliar para vocês verem. Então, aqui, ó, a nasofaringe, ó, ela fica acima do palato mole, posterior ao nariz, certo? Então, assim, é uma região, assim, bem compartilhada, como eu falei para vocês aqui do sistema respiratório, tá bom? Descendo aqui, pessoal, a gente vai ter, ó, então, base do crânio, tá vendo? Da base do crânio é mais ou menos a cartilagem cricoide, né? Vai ter mais ou menos aqui. E aí, como eu falei, ó, saindo da nasofaringe, a gente vai ter aqui, ó, orofaringe, que ela vai ser posterior à boca, tá? Então, no fundo da boca, a gente vai ter a orofaringe. E a laringofaringe, né, é uma porção ali que ela vai ser posterior à própria laringe, de fato, tá? Então, assim, quem eu acho interessante? Então, a laringofaringe ela é posterior à faringe, a orofaringe é posterior à boca e o nasofaringe é posterior ao nariz. Então, são os marcos ali de localização que vamos ter, tá bom? Outro ponto importantíssimo que temos que ter aqui noção é o quê? O tipo de musculatura que envolve o nosso trato gastrointestinal. Então, assim, em sua grande maioria, é uma musculatura que ela vai ser uma musculatura lisa, tá? Exceto em alguns trechos ali, a gente vai ter algumas musculaturas estriadas, né? Principalmente alguns anéis ali para a gente conseguir fazer algumas espécies de esfínteres, né? Ou estreitamentos. Mas a sua grande maioria ali vai ser, de fato, involuntário o movimento, né? É um músculo liso, certo? Então, assim, basicamente, a gente vai ter ali, ó, toda essa questão das margens, tá? Isso é importante vocês saberem, a localização, o que é posterior ao que, tá? Lembrando que ele é um tubo contínuo, né? Então, assim, vai indo da faringe, laringe e vai indo embora, né? Exceto quando a gente chega na divisão entre respiração e digestão, né?
Outro ponto muito importante são os músculos relacionados a toda essa estrutura da parede. Então, como eu falei, as paredes posterior, lateral, são formadas por músculos constritores, né? Médio, inferior à laringe. Além desses músculos, a gente vai ter alguns músculos ali relacionados à elevação, né, dessas estruturas, que seria o palato-faríngeo, o estilo-faríngeo, né? Que vamos estar citando eles agora aqui nesse próximo slide. Então, falando deles, né, pessoal, a gente vai ter ali toda essa parede da faringe, excepcionalmente, né, em relação ao trato alimentar, vamos ter uma musculatura formada apenas de músculo voluntário, tá? Em alguns momentos, mas a sua grande maioria, como eu falei, é involuntário mesmo, tá? Os exemplos clássicos de voluntários seriam a camada interna do músculo longitudinal e a camada circular externa. Por quê? Nessas estruturas a gente vai ter a maior parte do alimento, o músculo liso, né, o resto do trato, mas esses músculos que são mais voluntários, eles vão ter uma função ali de alguns tipos de movimento, principalmente no movimento de deglutição, movimento de fala, tá certo? Que são músculos que estriados, a gente consegue ter controle deles, tá bom? Outros deles nem tanto, né? Então, como eu citei aqui, a grande maioria vai ser musculatura lisa mesmo. O músculo longitudinal externo, a camada circular interna, como eu falei para vocês, são musculaturas ali diferentes, que eles vão ter um controle maior. Para que ter esse controle, professor? É o seguinte, a camada circular externa desses músculos vão ter 3 constritores super famosos. Então, a gente vai ter o superior, o médio e o inferior. Esses músculos longitudinais internos, eles vão ser quem? Acabei de citar 2 ali, né? Então, o palato faríngeo, estilo faríngeo e também o salpingo faríngeo. Os 3 juntos, eles vão fazer o quê? Encurtar ou alargar, né? Ou, na verdade, elevar, na verdade, a faringe e a laringe durante a deglutição. Para que isso? Então, basicamente, assim, quando a gente deglute, não sei se vocês já notaram, mas faça um teste em casa, ó. Coloca a mão aqui mais ou menos assim. Procura aqui sua traqueia, seu esôfago. Engole saliva, engole água, enfim, faz um café, um suco. Quando vocês forem engolir, vocês vão perceber que essa estrutura, ela levanta, depois desce. Quem faz isso aqui é quem? O palato faríngeo, o estilo faríngeo e o salpingo faríngeo. Para quê? Para, na hora da deglutição, a gente tampar a glote, o alimento ele passar para o esôfago e não entrar na traqueia. Tá? Então, é basicamente por isso que a gente faz essa elevação. Então, quando engole, ó, faz o teste, engole. Você vê que a estrutura ela sobe e desce. Quem faz esse movimento, palato faríngeo, estilo faríngeo, salpingo faríngeo. Eles, nesse movimento, eles acabam tampando, né, a glote com a epiglote, e aí o alimento ele consegue ir direto ali para o esôfago, tá certo? E aí, falando na deglutição de forma geral, então a deglutição é um processo que ele vai ser, ele é um processo completo que transfere o bolo alimentar da boca através da faringe e esôfago para o estômago. Então, a função fim aqui da deglutição é fazer com que o alimento chegue ao estômago, tá? Dentro dessas partes, né, o alimento sólido, ele é mastigado na boca, mistura-se com a saliva, então aqui na saliva a gente vai ter, né, as parótidas, né, então a gente vai ter aqui submandibular, sublingual, né, todas elas ali fazendo o movimento de deglutição junto com a língua, então a língua vai amassando, enfim, todo aquele processo que você já conhece. O bolo, ele vai ser comprimido contra o palato e empurrado da boca para a parte oral da faringe. Então, a língua, se vocês forem perceber, na hora que a gente está apto a engolir, a língua ela empurra o alimento contra a faringe, fazendo com que esse bolo, né, alimentar ele desça, tá? Essa é a parte voluntária. Então, o ato de engolir, né, até falei para vocês engolirem saliva agora, engolir água, suco, enfim, a café, o movimento de engolir é voluntário. Já o movimento involuntário e rápido é o quê? O palato mole é elevado, então quando a gente deglute, né, o palato mole eleva, ele isola a parte do nariz, então o que é interessante, eu até voltar aqui para vocês entenderem. Quando tem essa subida, pessoal, tudo sobe. Então a gente sobe aqui tampando a glote com a epiglote, como também esse palato mole aqui, ó, ele vai, ó, vou dar um zoom para vocês entenderem, ele vai elevar também junto, obstruindo essa parte nasal. Para quê? Para o alimento, pessoal, ele só descer para onde tem que descer. A gente sabe que o engasgo seria o quê? Um bug, uma falha nesse sistema todo, né? Mas já já a gente fala sobre isso. Tem engasgar uma falha nesse sistema. Mas o sistema funcionando seria isso aqui, a parte voluntária. A parte involuntária rápida é o palato subindo, para a gente isolar a parte nasal da faringe, né?
tanto oral quanto a laríngea, tá? Como também a faringe larga, encurtando para receber o bolo alimentar. Então, ela vai ter esse movimento, assim, quase que peristáltico, para estar fazendo esse movimento. Então, os músculos supraioides e os músculos faríngeos longitudinais, né, eles vão se contrair, levando a laringe, a epiglote, se fecha e faz todo aquele movimento que eu falei para vocês, tá bom? E a parte involuntária, propriamente dita, é, quando cai ali no esôfago, estômago, ele já era, vai embora até o final, de uma forma um pouco mais involuntária. Então, a contração sequencial de 3 músculos constritores, né, então vai fazer um movimento que a gente chama de peristaltismo. Ele vai criar uma crista peristáltica, né, que força desse bolo alimentar até o esôfago. Então, o peristaltismo agora ele vai continuando de forma involuntária, tá certo? Então, assim, até aqui tudo certo, o alimento ele conseguiu chegar no esôfago, maravilha, tá? O que é importante vocês saberem sobre o esôfago, né? O esôfago ele vai ser uma estrutura de tubo muscular, né? Então ele continua sendo um tubo. Ele vai ter aproximadamente 25 centímetros de comprimento, ele é grande mesmo. Por que ele é grande? Porque ele vai atravessar 3 áreas aqui importantíssimas, né? Então, assim, ele tem um diâmetro considerável, né, de 2 centímetros de mais ou menos. Vocês observem que ele vai ter uma porção um pouco mais encurtada, né, em relação, por exemplo, à faringe, que conduz o alimento da faringe para o estômago, né. Localize-se na divisão mediana da caixa torácica, seguindo a curvatura da coluna vertebral. Então, o esôfago é interessante que ele vai sempre seguindo a coluna. A faringe também já vinha seguindo a cervical como guia, né, então, dessa forma a gente continua. Lembrando que o esôfago, né, como ele tem uma extensão muito grande, né, ele vai da cabeça até o abdômen, então ele vai ter suas porções, né? A porção cervical, né, que é essa porção aqui do finalzinho aqui da faringe, vai ter a porção cervical. Porção torácica, que o esôfago ele passa, que inclusive a pirose, né, que seria a queimação do estômago, ela confunde muito com indício de infarto, né? Como também ela vai atravessar aqui o diafragma, entrando no estômago, tá? Então, olha só que interessante. Vai ter uma porção cervical, uma porção torácica e uma porção abdominal, tá? Além disso, é muito importante vocês entenderem o seguinte, né? Quando o esôfago, ele é uma zona de transição. Então, o seu tecido, né? A gente vai ver isso depois nas outras aulas, né? O seu tipo de tecido, ele vai se modificando a partir do momento que a gente vai chegando próximo ao estômago. Outro ponto muito importante são os esfínteres, né? Então, esse esôfago, eles vão ter alguns esfínteres aqui para evitar com que esse alimento tenha um refluxo. Tá? Os principais esfínteres que a gente vai ter aqui seria aqui o da cárdia, tá? O que é o cárdia? O cárdia seria essa transição aqui de esôfago e estômago, tá? Então, a cárdia seria um dos principais esfínteres ali. Então, o estômago propriamente dito, né? Ele é um órgão em forma de J, né? Como vocês conseguem observar aqui, ó. É um órgão em forma de J. O que é importante vocês saberem da anatomia, tá? O fundo do estômago é essa parte de cima, tá? Não confundir, tá? Então ele vem aqui do esôfago, ó, depois disso já tem o fundo. A cárdia, como eu falei para vocês, é essa região de transição entre esôfago e estômago. Professor, se é esôfago e estômago, por que o nome é cárdia? Se vocês forem observar, pessoal, essa localização aqui, ó, da transição do esôfago para o estômago, é bem próxima à região do coração, tá? Por isso que eles vão dar o nome de cárdia, tá? Outro ponto muito importante vocês terem em mente é o seguinte, tá? O esôfago está localizado no quadrante superior esquerdo. Por isso que é a cárdia, né? Então ele é mais à esquerda devido à questão da anatomia aqui, tá bom? Outro ponto importante é o que? Ali abaixo do diafragma, mais à esquerda, tá? Até porque o estômago ele fica mais à esquerda mesmo. Principal função é basicamente processar esse alimento ingerido, quebrando de uma forma mais gradual essa substância até ela chegar ali. E a gente chama ela de quimo. Tá? Então, esse bolo alimentar, quando ele passa pelo esôfago, a gente vai chamar de quimo. Chegando no estômago, né? O estômago, ele vai ser dividido em 4 partes principais. Tá? Tem a parte da cárdia, que eu falei para vocês que é uma zona de transição. Ela é a parte superior do estômago, que conecta com o esôfago. Tá certo? Ela é uma incisurazinha assim, né? A cárdia. Tem uma curvatura leve, tá certo? Muito boa, muito importante. Já o fundo, né, do estômago, como eu falei para vocês, né, o fundo, ele fica na parte de cima, não confundir isso. Tá? O fundo gástrico, ele vai ser a parte superior, arredondada, né, do estômago.
ela se localiza ali mais à esquerda também. Inclusive, na radiografia, a gente consegue ver o fundo gástrico, tá? Aquela bolinha ali de ar que temos ali é o fundo gástrico. Por quê? Porque o ar ele é menos denso, ele vai subir, então fica alguns gases acumulados, eles acabam acusando na radiografia, né? Então, o corpo, depois do fundo, a gente vai ter o corpo. O corpo é a maior parte do estômago como um todo. Tá? Então, a maior parte, onde vai ter mais digestão, vai ser no corpo mesmo, né? Como vocês conseguem observar, o corpo é toda a estrutura mesmo do estômago. Chegando aqui no final, a gente chega na região de antro, né? E até o esfíncter pilórico, né? Vai estar se encontrando nessa transição. Então, região de antro seria o final, né? Então, a parte pilórica, o antro, é o final. E aí, quando a gente chama de piloro, né? O piloro ele seria o final do estômago e início de intestino delgado, ou o duodeno, né? Então, a transição entre duodeno e estômago a gente vai chamar de piloro. A transição entre estômago e esôfago a gente vai chamar de cárdia, tá? Essas são estruturas importantíssimas vocês estarem na ponta da língua por ela. Tá bom, pessoal? Então, como eu falei assim, ó, a parte pilórica, né, ela vai ser subdividida também em antro e em canal pilórico, tá? Então, entender isso aí. Então, a gente tem um antro, que seria essa parte final aqui, e o canal pilórico, que seria essa transição de fato, é o esfíncter, tá? O piloro é a abertura do estômago para o duodeno, e o músculo esfíncter piloro, né, vai controlar essa passagem, como eu citei, de alimentos, né? O estômago tem duas curvaturas, então, não sei se você viu aqui, eu tenho uma curvatura que vem por fora, que a gente chama de curvatura maior, e tem essa curvatura de dentro, que a gente chama de curvatura menor, tá? Outro ponto muito importante é o que? A gente vai ter ali, ó, toda a parte de incisuras angulares. Então, como eu falei para vocês, tem uma pequena curva menor no estômago que se chama piloro e a outra aqui que se chama cardio. Essas curvas, elas funcionam como se fossem esfíncteres, são controladores de acesso, tá bom? Saindo do estômago, chegando ali na estrutura do duodeno, o que é importante vocês estarem recordando? O duodeno, ele faz parte do intestino delgado, né? É a primeira porção do delgado. Ele é a primeira porção desse intestino, né? E a parte mais curta também, isso é importante saber, ele é o primeiro mais curto. Ele vai ter uma grande função endocrinológica, que a gente vai estar falando dele lá na frente também, mas assim, o seu nome é derivado do latim, né? Se deve ao fato do órgão ter um comprimento de cerca de 12 dedos, né? De 25 a 30 centímetros. Né? Duodeno, né? 12, né? Legal, né? Já pararam para pensar nisso? Precede o jejum e o ilho, como vocês sabem, né? O intestino delgado é duodeno, jejum e ilho, então precede o jejum. Junto com eles vão formar o intestino, né? Como eu falei para vocês. Eles vão começar ali no duodeno e vai terminar lá depois do jejum e o ilho, tá? O ilho ele vai transitar ali com o intestino delgado. Nos seres humanos, o duodeno ele vai ser um tubo oco, tá? E ele vai ligar o estômago e o jejum, onde ocorre a maior parte do processo digestivo. Então, como eu falei para vocês, gente, 80% da digestão ocorre no duodeno, né, onde vai ter a maior ação de enzimas, né, onde tem a maior ação de hormônios, então é onde vai estar todo o processo, né, seja degradação ali de proteínas, lipídios ou carboidratos, tá? A parte interna tem um aspecto mais ondulatório, então ele é bem onduladinho assim, até para a gente conseguir ter uma absorção maior, com várias pregas, né, cobertas de vilosidades intestinais que aumentam muito a área de absorção dos nutrientes, tá? Então lembrar também que o duodeno é dividido em partes, né? Então vai ter uma parte aqui, ó, superior, que é essa parte que se liga ao estômago em si, a parte descendente. Então, se vocês forem observar, o duodeno ele é quase um C, assim, um C meio mal feito. Ele começa aqui, ó, parte superior, parte descendente em verde, tá vendo? Parte horizontal e depois ascendente. Porque ele meio que sobe um pouquinho, ó. Antes do esôfago transicionar, né, o duodeno transicionar para jejum, ele sobe, ele tem uma curvatura. Essa aqui que é o ângulo de Trites, ó. Então a gente vai ter aqui, ó, o duodeno superior, descendente, né, inferior ou horizontal, e aqui ele sobe um pouquinho, ó, que é a ascendente, ó. Logo então ele faz o ângulo de Trites, que seria essa região aqui, tá bom? Então, como eu falei para vocês, né, a parte superior ela termina no ângulo de Trites, que seria ali no final da parte ascendente do duodeno, tá? Se vocês quiserem deixar dessa forma. Então, assim, são estruturas tranquilas, tá? Saber ali a parte superior, inferior, ascendente e descendente do duodeno, entender sobre fundo,
gástrico, canal pilórico, antro, saber quem é a curvatura maior, a menor, cardio, piloro, tá certo? Dentro do esôfago, né, entender ali, poxa, existe esôfago cervical, torácico e abdominal, como também entender como funciona a deglutição e os seus músculos ali, que vão estar atuando, né, nessa área, né, lembrar que os músculos longitudinais internos, né, é o palato faríngeo, o estilo faríngeo e o salpingo faríngeo, também se cai demais, eles vão encurtar, alargar ali, ajudar em toda a parte da deglutição, fechando a glote com a epiglote, tá bom, pessoal? E também, por fim, entender ali que existem três estruturas, né, que vão dividir a nossa faringe. Então, a gente vai ter nasofaringe, orofaringe e laringofaringe, né, uma posterior ao nariz, outra à boca e outra à laringe. Tá bom, pessoal? Espero poder ter ajudado vocês nessa aula, tá bom? Aguardo vocês na próxima e até logo!